Graças a Deus. Bom é louvar o Senhor e exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor então, Jó capítulo 23. Ele diz: Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, se soubesse onde o poderia achar, então me acharia ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me disseste. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o poderia dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Amém. Por favor, os irmãos podem sentar. Jó deseja se apresentar perante Deus, e confiante na sua misericórdia. Todos conhecem a história de Jó e sabem que Jó era um homem justo e temente a Deus, que embora ele tivesse nos seus dias uma vida de temor a Deus, uma vida de comunhão com Deus, porque Jó era amigo de Deus. E tem muitas coisas na vida de Jó que nós devemos aprender, não somente depois que ele passou por toda essa situação, mas antes. Porque Deus considerava Jó não depois que ele passou, e muitas vezes a gente, quando fala de Jó, os pregadores gostam de pregar sobre um Jó que persistiu, um Jó que permaneceu, um Jó que mesmo diante das tribulações, das privações que ele passou, das necessidades, das tempestades da sua vida, foi um homem que permaneceu fiel ao Senhor, um homem que não deixou de temer a Deus, de andar diante do Senhor, mesmo diante de tudo aquelas circunstâncias. Por quê? Porque
o louvor e a adoração de Jó não dependia, não era algo condicional, não dependeria de nenhuma condição. Eu disse aqui a princípio, nós louvamos ao Senhor sem condição nenhuma. Se o Senhor me fizer isso, eu vou adorar. Se o Senhor me der tal coisa, então eu vou louvar a Ele, ou eu vou oferecer isso, ou eu vou oferecer aquilo, vou apresentar isso, ou apresentar aquilo. Mas quando nós podemos entender que todas as coisas são possíveis e são permissíveis por Deus, Jó entendia isso, e o amor que Jó tinha por Deus não foi alterado, não foi modificado. Jó não alterou e nem modificou nada por aquele momento de tribulação, porque o momento é um momento, como Paulo classificou, essa leve e momentânea tribulação não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Mas se nós começarmos não temos muito o que estudar antes de Jó, capítulo 1, porque ali já começa um massacre, uma retaliação sobre a vida de Jó. Mas nos primeiros versículos da Bíblia, do livro de Jó, nós podemos entender o valor que Jó tinha para Deus, o quanto que Jó amava a Deus e se importava com Deus. A Bíblia fala que Jó deitava-se na cama e dormia, e no meio da madrugada ele levantava para oferecer sacrifícios ao Senhor em favor da sua família, dos seus filhos. Era um homem que temia a Deus e também se preocupava com a sua casa, com a sua família, para que também eles tivessem o temor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Um homem que os olhos do Senhor estavam sobre ele, um homem que era amigo de Deus por causa do seu relacionamento que ele tinha com Deus, não porque as coisas que ele tinha fazia ele adorar a Deus, porque a partir do momento que ele perdeu tudo, ele continuou sendo o mesmo adorador que ele era a princípio. Não foi aquelas condições, não foi aquelas coisas materiais que fazia ele se alegrar com Deus, mas o fato de Deus ser o seu Senhor, isso fazia ele um adorador. E por um momento, Satanás propôs, o diabo propôs, que se tirasse tudo que Jó tinha, o Jó seria um murmurador, seria um homem blasfemo, seria um homem revoltado, seria um homem que as suas orações seriam sempre cobrando a Deus: Senhor, por que o Senhor tirou isso? Ou por que eu perdi isso? Ou por que eu não tenho aquilo? Seria sempre uma oração de cobrança, uma oração de petições, eu não consigo mais viver sem aquilo, sem aquele conforto, sem aquele estilo de vida que eu tinha antes. E se o Senhor não me devolver, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas Jó não se preocupou com nada dessas coisas. Mas a única coisa que preocupava Jó era o fato dele não sentir a presença de Deus, o fato dele não sentir por um momento Deus. Não que Deus se afastou de Jó, mas houve um silêncio da parte de Deus. Deus não poderia falar. O que estava acontecendo era algo um desafio que o próprio diabo tinha feito. Se deixar faltar isso, este homem vai murmurar. E o Senhor não podia falar para Jó: Jó, aguenta firme aí, tá? O diabo está dizendo que se tirar de você tal coisa, isso ou aquilo, sua saúde ou alguns bens seus, você vai murmurar. Então, olha, faz o seguinte, aguenta firme aí, você não reclama, não murmura, que no final eu te dou tudo de volta. Deus poderia ter falado isso para ele. Aí o diabo ia falar: tá vendo? Ele só louva o teu nome, ele só não reclama e não murmura, porque o Senhor já falou para ele que no final vai ter tudo certo. Mas
Deus disse: eu ficarei silenciosamente, observando. Eu não vou falar sequer uma palavra. E Jó clamava ao Senhor, e invocava o Senhor, e buscava o Senhor, como era de costume, mas dessa vez não ouvia a voz do Senhor. Não ouvia a voz do Senhor e nem sentia a sua presença. E Jó então começa a dizer: olha, eu gostaria de saber onde está o tribunal de Deus, onde está o tribunal de julgamento, para que eu me apresentasse a esse tribunal e eu dissesse qual é o meu erro, o que eu fiz de errado, o que é que tenho que fazer de certo. Diga-me e eu farei. Eu procuro ansiosamente por este tribunal. Ele não estava procurando onde que eu fui parar. O Senhor, restitui, traz de volta, Senhor, aquilo que foi levado, aquilo que foi destruído pelo gafanhoto, traz de volta. Ah, Senhor, me traga os meus gados de volta, me traz os meus rebanhos, traz a isco, traga isso de volta, restitui, dá-me de volta aquilo que é meu, que pertence a mim. Não era assim a sua oração, mas a oração de Jó era essa: Senhor, mostra-me onde está o teu tribunal, e eu me apresentarei a ele, para que eu possa saber qual é a minha falha e o meu erro, para que eu possa me consertar, para voltar a ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Era isso que ele procurava. Ele dizia: mas nessa procura, eu ando por toda parte. Se eu me adianto, eu não o encontro. Se eu me afasto, se eu volto para trás, também não vejo. Se eu olho à minha esquerda, não vejo as suas mãos operando, não vejo as suas maravilhas. Se eu olho à direita, eu não consigo perceber que Ele está ali. Eu não sei o que está acontecendo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele disse que Ele sabe o meu caminho, e se Ele me provasse, ou se Ele me permitir que eu passe por uma prova de fogo, eu tenho certeza que nessa prova eu sairei como ouro que passa pelo fogo, e ele é depurado, ele é purificado, ele é reluzente, aumenta o seu brilho, aumenta o seu valor, ele brilha ainda mais. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Redentor. Eu não sei o que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, mas o único desejo do meu coração é que eu possa me apresentar diante do seu tribunal, que eu possa saber o que é que Ele deseja que eu faça para que eu possa agradá-lo. Eu estou falando hoje de adorador. Quando nós adoramos ao Senhor, não porque nós somos perfeitos, não adoramos o Senhor porque somos privilegiados, não adoramos o Senhor porque nós temos um entendimento melhor ou mais aperfeiçoado, mas nós adoramos o Senhor porque a graça dEle, a misericórdia dEle está sobre nós. Adorar a Deus tem muito a ver com a sua presença, com a sua graça e com a sua misericórdia. É tão fácil, torna-se tão fácil a gente agradar a Deus, torna-se tão fácil a gente adorar a Deus vendo os seus feitos, vendo as suas maravilhas. Como é gostoso você chegar na casa do Senhor, atribulado, triste, cansado, oprimido, e de repente a palavra começa a falar com você, começa a fortalecer o teu coração, animar, encorajar, e você sai e diz: Deus falou comigo hoje, Deus falou comigo hoje. Quantas vezes eu saio daqui, tem pessoas que passam e-mail dizendo: pastor, hoje Deus falou comigo, essa palavra teve a ver comigo, Deus falou o meu coração. Como é bom louvar o Senhor dizendo como Deus é bom, porque hoje Ele falou aquilo que estava trazendo ansiedade ao meu coração,
Eu estou louvando a Deus, sabe por quê? Porque eu olhei à minha direita e eu vi alguém recebendo graça. Eu olhei à minha esquerda e vi Deus operando na vida daquela pessoa. Eu olhei para trás e vi alguém recebendo a misericórdia do Senhor. Eu tenho razões para louvar o nome do Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele está aqui, porque eu sinto a presença dEle, porque Ele está falando nesse lugar. Eu me alegro porque eu estou diante do tribunal do Senhor e Ele está falando comigo. E o Senhor tem levantado profetas para anunciar, para dizer: anima-te, esforça-te, conserta-te, levanta-te, limpa-te. É Deus falando, é você diante do tribunal. Era tudo que Jó queria. Eu estou em busca de um tribunal, eu estou em busca de alguém que se levante como um mensageiro, um enviado do Senhor, e diga: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, assim diz o Senhor que te criou. O Senhor diz para você: anima-te e não tenha medo, porque Ele é o Senhor teu Deus. E Jó já diria: que maravilha louvar o Senhor e adorar o Senhor. Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele está vendo as minhas aflições, Ele conhece a minha necessidade. Olha, Ele está falando comigo. Mas aqui havia silêncio total da parte de Deus. Por que havia esse silêncio? E por que muitas vezes há silêncio de Deus a nosso respeito? E às vezes nós não suportamos o silêncio de Deus. Às vezes nós queremos que Deus fale: Senhor, use alguém. Senhor, coloca uma palavra na boca de alguém e fala comigo, Senhor, o que está acontecendo? Eu sei que estou passando por isso ou por aquilo, está acontecendo isso ou aquilo, mas pelo menos, Senhor, usa alguém para dizer que o Senhor me ama e que o Senhor está comigo. Primeiramente, Deus não precisa levantar ninguém para falar para você que Ele te ama e Ele está contigo. Por quê? Porque a sua palavra, que não pode voltar para trás vazia, Ele diz: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que tu fores. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, porque eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro. Eu não preciso que nenhum homem se levante dizendo ser um mensageiro, um portador de Deus, quando a própria palavra de Deus, ela está falando com cada um de nós. Mas quando nós nos colocamos diante do tribunal do Senhor, porque muitas vezes é gostoso quando o Senhor fala: eu vou te dar isso, ou vou te dar aquilo. Mas quando o Senhor fala: levanta, conserta-te, restaura o altar, e parece ser palavras mais duras, são palavras de exortação. Hoje eu fui no culto e a palavra foi de exortação. Deus falou comigo e Deus me cobrou mais comprometimento, maior amor, maior dedicação, que eu me aproxime mais dEle, que o Senhor não quer ninguém frio nem morno, mas Ele quer alguém fervoroso. O Senhor falou hoje comigo que Ele está cansado de sacrifícios, mas Ele espera de cada um de nós obediência. E alguém fala assim: poxa, a palavra hoje foi dura, a palavra hoje foi pesada, a palavra hoje foi de exortação. Hoje eu saí de lá com a minha orelha ardendo, porque o Senhor deu um puxão de orelha em mim e me exortou e me chamou a ser mais observador, que se eu fizer a obra dele relaxadamente, eu seria amaldiçoado. Hoje a palavra do Senhor, o cajado foi pesado, a palavra foi dura comigo. Era tudo o que Jó queria, chegar diante do tribunal e o Senhor dizer: Jó, faça assim, 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 porque está tudo errado, faça o certo. Pelo menos ele queria ouvir o que é que estava faltando. Ele queria estar num culto de exortação, ele queria estar num culto de ensinamento, num culto que pudesse ali uma palavra dizendo: olha, continue assim, ou que um sacerdote se levantasse e ministrasse a bênção sobre ele. Mas
Ao contrário disso, até os 3 amigos que vieram para consolar o coração dele, Satanás endureceu o coração dos amigos. E a palavra do Senhor fala assim, que o diabo, ele é o acusador. Ele é o acusador. Então Satanás passou a acusar Jó pela própria boca dos seus amigos, porque os amigos chegavam diante dele e diziam para ele: Jó, isso daí é pecado não confesso, isso aí é vida, sabe do quê? De pecado, de erro. Isso aí você está colhendo o que você plantou. Isso aí você está vivendo isso porque vai ver que no fundo você está merecendo tudo isso. Por isso é impossível acontecer tanta coisa assim com uma pessoa só, tanta desgraça com uma pessoa só. Com certeza você está merecendo. Com certeza você está colhendo aquilo que você plantou. Você que teve uma aparência de ser um homem bom, um homem justo, um homem reto, mas eu não sei não, isso aí acho que era só fachada, porque vai ver que o seu coração estava cheio de engano, e agora ninguém consegue enganar Deus não, e agora a mão de Deus pesou sobre você, e agora eram palavras que não animavam, que não consolavam, que não ajudavam, que não animavam, mas pelo contrário, eram palavras de engano, palavras de acusação, palavras de condenação, palavras que traziam maior a dor e maior o sentimento de culpa que poderia estar sobre Jó. Mas no final, quando Deus é tão gostoso, quando Deus quebra o seu silêncio. E eu creio que hoje é dia de Deus quebrar o silêncio com você. Num dos piores dias de Jó, porque Jó, ele usava se cobrir com cinzas, porque a dor que ele sentia era tão grande, a sua carne apodrecida, um mau cheiro que se sentia de longe. Era um homem que ele se envergonhava de estar no meio das pessoas por causa do seu mau cheiro, porque a sua carne apodreceu inteira. O gemido dele se ouvia à distância, de dor, de sofrimento. Um homem marcado pela dor, não somente física da enfermidade, mas por perder 10 filhos num dia só, porque a casa desmoronou com um vento sobre os 10 filhos e morreu todos eles num só dia, e perder tudo que ele tinha. Um homem que agora vivia de favores, e as pessoas tinham nojo de chegar perto dele, de sentir aquele mau cheiro. Não restava mais nada a Jó senão o fôlego de vida, porque esse o Senhor disse a Satanás: na vida você não pode tocar. E nós entendemos que aquele que é nascido de Deus, diz a palavra, o diabo não lhe toca, e para tocar tem que ser por permissão de Deus. Então, aquilo que o Senhor permitiu, o diabo tocou, mas ele disse: na vida você não pode tocar. E quando não tinha mais nada a não ser a vida, e não tinha mais nada para tirar, porque tinha tirado tudo de Jó, mas a única coisa que não se tirava era o seu amor, era o desejo de ouvir a voz de Deus e a presença do Senhor, de sentir o Espírito de Deus. Eu não quero nem entender, mas eu quero apenas saber o que preciso eu fazer para conserto, para aliança com Ele. Era um desespero de poder não estar agradando a Deus e faltar alguma coisa para agradar. E a única coisa que eu queria era que Deus quebrasse o silêncio e dissesse o que Ele quer que eu faça, e eu faria com o maior prazer. E um dia que Ele está sentado, um dia que Ele está no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, daquela humilhação, sentado no chão, no meio dos gemidos, das dores de Jó, um barulho maior do que o seu gemido foi o som de um vento. Um vento como se ouviu em Atos capítulo 2, quando estavam reunidos naquela casa, no cenáculo, e ouviu-se o som de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa. E aquele vento aumentou de tal forma
que trouxe e repousou sobre eles línguas e labaredas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Estava Jó no meio daquela gemido, dor, sofrimento, e de repente, maior do que a sua dor, maior do que o seu gemido, maior do que o seu sofrimento, foi o som, o barulho de um vento que começou a ventar e a virar em torno de Jó em um redemoinho, e foi aumentando cada vez mais. E do meio daquele vento e do meio daquele redemoinho se levantou uma voz do Deus Santo e Todo-Poderoso e falou com Jó. Era tudo o que Jó queria, ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Uma voz única, uma voz que enche, que conforta, que consola. O silêncio foi quebrado. Agora sim ele vai falar o que eu fiz de errado. Agora sim ele vai dizer qual foi o erro que eu cometi. Agora eu estou diante do tribunal de Deus. Agora ele vai dizer qual é o meu crime, qual é o meu erro, qual é a minha falha, para que eu possa me redimir, possa me arrepender. Mas aquele não era uma voz de condenação, não era uma voz de crítica, não era uma voz de juízo, mas era uma voz de graça, de bondade e de misericórdia. Assim é a voz do Senhor Jesus que está anunciando até hoje, no tempo da graça. Jesus disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar os perdidos. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim para chamar os que estão longe para que venham para perto. Eu vim para chamar os cansados, os oprimidos, os que estão sofrendo, para que venham e sejam aliviados. É uma voz de misericórdia, é uma voz de carinho, é uma voz de amor, é uma voz que chama não para condenação, não para juízo, não para trazer sentença, não para traçar uma sentença de dor, de juízo, mas para trazer o alívio. Uma voz que trazia restituição, restauração, cura, renovação, libertação. E conforme Deus ia falando, a misericórdia do Senhor ia enchendo o coração de Jó. O mesmo Deus falou com os amigos de Jó, mas não era uma voz doce, suave, de graça, de misericórdia, de salvação e de libertação. Mas com os 3 amigos era uma voz de juízo. Era uma voz que se levantava e dizia: eu não ouvirei a oração de vocês, eu não responderei a oração de vocês, e não usarei de misericórdia para com vocês, porque a palavra que esteve na sua boca não foi a minha palavra. Você dirigiu-se ao meu amigo Jó, e você não tinha uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de graça, nem de misericórdia. E agora, nem pense em oferecer sacrifícios, porque eu não aceitarei. Mas eu vou dar uma chance para vocês, diz o Senhor. Se você pegar a sua oferta de sacrifício, de expiação de pecado, e levar para o meu servo Jó, para o meu amigo Jó, e pedir para que ele ofereça para mim esta oferta, e que ele clame pela minha misericórdia em favor de vocês, então eu ouvirei a oração do meu servo Jó. Sabe por quê? Porque Deus não estava somente disposto a mostrar para o diabo que Jó era apenas um homem temente a Deus, não porque ele tinha bens e tinha propriedades e tinha pertences, mas mais do que isso, era um homem que conhecia a graça e a misericórdia do Senhor. Era um homem que não somente buscava graça e misericórdia, porque é muito fácil a gente buscar graça e misericórdia, é muito fácil a gente querer misericórdia, mas o difícil é nós termos misericórdia. É muito prático, nós queremos buscar perdão, mas é difícil nós perdoarmos. Às vezes
Jesus disse assim: você vai ser perdoado com a mesma porção que você perdoar. Na mesma condição que você liberar o teu perdão, você receberá o perdão. Porque da maneira que você julgar, você será julgado. Na mesma medida que você pesar, você será pesado. E na mesma medida que você condenar, você será condenado. Mas quando nós liberamos o perdão, a graça, a misericórdia, que somente alguém que tem um coração voltado para Deus e revestido da misericórdia de Deus é que pode fazer. Deus queria mais do que mostrar para o diabo que aquele homem era um adorador, independente da circunstância e das condições que ele vivia. Mas Deus queria mostrar muito mais ao diabo, que Jó, ele tinha virtudes, qualidades, que somente os olhos de Deus poderiam ver. Você sabia que você tem qualidades que só Deus pode ver? Porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe a intenção, o sentimento, o pensamento que você tem. Porque muitas vezes alguém te faz o mal, mas você não deseja o mal. Você não trata com medida que você foi tratado. Você não revida da maneira que você foi maltratado ou destratado. Mas o seu coração tem graça e tem misericórdia. Leva para Jó. Mais uma vez, o inferno foi assistir Jó. O inferno foi assistir Jó. Tudo bem que ele não murmurou, tudo bem que ele não reclamou, mas agora clamar e pedir a misericórdia em favor daqueles que magoaram, que ofenderam, que humilharam e desprezaram, isso ele não vai fazer. Não subestime o coração de um adorador. Quando ele chega e disse: Jó, nós precisamos conversar com você urgente, o assunto é sério. Pode dizer. O Senhor nos rejeitou, nos desprezou. E só temos uma chance, uma oportunidade única. Se você pegar este sacrifício de expiação de pecado e você oferecer ao Senhor e clamar a Ele pela misericórdia sobre as nossas vidas, o Senhor vai perdoar os nossos pecados. A nossa vida está nas suas mãos. Você que decide se você vai fazer isso. Depois de tudo que nós fizemos para você, não sei se você ainda faria isso. E mais do que depressa, Jó pegou aquela oferta, levantou um altar e colocou diante do Senhor. E ele disse: Senhor, recebe esta oferta de expiação de pecado e apaga as transgressões. Uma vez Jó se apresenta diante do tribunal de Deus agora, em favor daqueles réus, daqueles acusados, daqueles condenados, dizendo: o Senhor usa de misericórdia. Recebe essa oferta que é de expiação de pecado e apaga as transgressões e a iniquidade desses homens. Senhor, não permita que eles sofram o que eu sofri. Não permita, Senhor, que eles passem por que eu passei. Não permita, Senhor, que aconteça com eles aquilo que aconteceu comigo. Mas pelo contrário, eu quero que o Senhor alcance-os com graça, com misericórdia, com amor, com abundância. Que o Senhor possa alcançá-los com a tua prosperidade. Que o Senhor possa dar a eles mais do que eles já têm. E a palavra de Deus diz que enquanto Jó fazia essa oração para os seus amigos, o Senhor foi restituindo e foi trazendo à existência tudo aquilo que havia sido perdido, que havia sido levado. E teve mais ainda. O Senhor disse: eu quero dar ao meu servo, ao meu amigo Jó, o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes dele começar a perder. E o estado daquele homem foi ainda maior de graça, de misericórdia, de riqueza do que era no princípio. Ele não foi lá para fazer nenhuma barganha com Deus. Ele nunca fez isso e jamais faria. Mas quando nós apresentamos diante do Senhor um coração generoso,
um coração misericordioso. Deus está em busca de corações valentes. E sabe quais são os corações valentes? São aqueles que não tratam o mal com o mal, são aqueles que não revidam nenhum mal com o mal, mas pelo contrário, onde foi plantado o ódio, semeado a tristeza, a dor, a amargura, o ressentimento, onde foi colocado a mentira, o engano, a decepção, a tristeza, nós podemos devolver tudo isso com alegria, com graça e com misericórdia. E se nós fizermos isso com toda certeza, o Espírito de Deus vai repousar na nossa cabeça, como aconteceu na vida de Jó. Deus está em busca de pessoas. Deus não está em busca de super-homens, super-heróis, Mulher Maravilha, de pessoas que são dotados de poderes especiais, de forças extraordinárias. Mas Deus está em busca de pessoas que têm um coração valente, como teve Jó, a ponto de liberar graça, de liberar misericórdia, mesmo num estado de dor, de sofrimento, poder liberar misericórdia, graça e alegria. Que nós possamos hoje sermos portadores dessa graça e dessa misericórdia que só o Senhor tem para dar. Amém? Por favor, vamos colocar de pé. Deixa que a misericórdia do Senhor te encha nesse instante. Deixa que a graça do Senhor toque no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração, mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Feche os seus olhos. Se você passasse por um fogo hoje, como é que você se comportaria? Como é que comportaria você diante desse fogo, de uma prova? A palha queima, a madeira queima. Há muitas coisas que queimam e se dissolvem e viram cinzas. Mas Jó disse: se eu tiver que passar por esta prova, eu quero atravessar e sair dela como ouro. Eu quero sair brilhando ainda mais, com um valor ainda maior. Tudo isso aos olhos de Deus. Coloque-se diante do Senhor agora e diz: Senhor, eu quero ser como ouro. Não importa quais sejam as dificuldades, as privações que você tem passado, as circunstâncias que você tem atravessado, mas a única coisa que o Senhor espera de cada um de nós é que nós sejamos como ouro. Que diante de todo o fogo ou tempestade, nós possamos permanecer e sairmos dele como ouro. Deus está em busca de corações que são fiéis, de pessoas que são valentes e corajosas. Clame ao Senhor nesse instante e peça a Ele que te dê um novo coração, um coração quebrantado, um coração curado, um coração sarado. Talvez nós chegamos com um coração cheio de ressentimento, de preconceito, um coração cheio de prepotência, de arrogância, mas que nós possamos hoje receber do Senhor um coração novo, um coração quebrantado, um coração que traz nele a marca e as tábuas da lei, dos mandamentos e da palavra do Senhor. Um coração que tenha o Espírito de Deus,
a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, como foi o coração de Jó, que em meio de tantas críticas, de acusações, ele ainda usou de graça e de misericórdia. Que no meio de todos esses escombros que você pode ter passado, ainda esteja dentro do seu coração a graça, a misericórdia, a humildade. E somente quem recebe a graça e recebe a misericórdia sabe o valor que tem a graça e a misericórdia. E quando você recebe a graça e a misericórdia do Senhor, você não somente é um portador, mas você também passa a ser um transmissor dessa graça, dessa misericórdia de Deus. Fale com Deus agora. Soberano Deus, poderoso é o nome do Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Estenda as tuas mãos agora, ó Deus, e alcança todos aqueles que estão cansados, fracos, abatidos. Oh meu Deus, quantas pessoas hoje estão esperando por este momento que este silêncio seja quebrado e que a tua voz possa falar a este coração. Então fala, Senhor, fala a este coração aflito, oprimido, cansado, atribulado, essa pessoa que não tem paz, esta pessoa que não consegue dormir à noite, essa pessoa que já perdeu a vontade de viver, essa pessoa que por onde tem passado tem sido marcada, como foi a vida de Jó, marcada pelo preconceito, pelo desprezo, pela humilhação, pela vergonha. Mas, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia é abundante. Oh, Senhor, como disse o teu servo Jó, eu sei que nele existe misericórdia. Queria eu apresentar diante do seu tribunal, eu exporia minha causa, encheria minha boca de argumentos, e eu sei que ele me responderia com misericórdia, porque todo aquele que conhece Deus sabe que Deus age com misericórdia. Ó Senhor, o dia que o Senhor perguntou para Davi, o teu servo, Davi, você quer ser julgado pelos homens ou por mim? E ele disse, sem dúvida nenhuma, eu quero ser julgado pelo Senhor. Eu quero ser julgado por Deus, porque eu sei que em Deus há misericórdia. Eu sei que os homens não tratam com misericórdia, mas em Deus há misericórdia. Então, Senhor, eu quero ser tratado por Ti, eu quero ser julgado por Ti, eu quero que o Senhor tome a minha causa, eu quero chegar diante do Teu tribunal e saber que o Senhor é juiz, mas em Ti existe graça e misericórdia. Usa agora de misericórdia, Senhor, como o Senhor usou na vida daqueles amigos de Jó. Usa de misericórdia, Senhor, com as nossas vidas nesta noite. E pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, o maior altar que foi levantado sobre a face da terra, no Calvário, a cruz, o sangue do Cordeiro que foi oferecido para expiação dos nossos pecados, como propiciatório, para que as nossas vidas recebessem o perdão, a salvação e a libertação. Alcance esses corações, Senhor, cure os doentes,
fortaleça os fracos, levanta os caídos, os abatidos, sejam alcançados pela tua unção, pela tua graça e pela tua misericórdia. E que teu amor possa estender, e que essas vidas que aqui estão e as que me ouvem, ou elas possam se adiantarem, dizer: eu sinto a presença do Senhor. Se eu me afasto, se eu volto atrás, eu sei que Ele ali está. Como disse Davi: se eu subir até os altos montes, ali o Senhor estaria. Se eu descer no mais profundo do abismo, o Senhor também me acharia. Se eu descesse até as profundezas do abismo, ali o Senhor me encontraria. Porque, Senhor, a tua glória e a tua graça está por toda parte da terra. Oh, nós queremos ser alcançados e queremos ser achados nesta noite pela tua graça e a tua misericórdia. Encontre-nos, Senhor. Encontre-nos e ache-nos e alcance-nos com a tua graça e a tua misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor e glorifique o nome dEle. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.